Nome completo. Marcel Bernardes de Marcilac. Estado civil. Casado. Natural de onde? Porto Alegre. Nome dos seus pais. João Teófilo de Marcilac e Marisa Armênia Bernardes de Marcilac. Data de nascimento. 1º de fevereiro de 1965. Profissão. Empresário. Renda mensal. Renda mensal depende dos rendimentos que eu não sei, porque eu trabalho com bolsa de valores. Então, em função do mercado, é meu rendimento anual. Grau de escolaridade. Superior. Endereço residencial. Avenida Ninho das Águias, 2000, Caixa Postal 71. Tem filhos? 2 filhos. Moram com o senhor? Não. São menores? Sim. O senhor é eleitor? Sim. Vota em Nova Petrópolis? Sim. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Eu preso nunca fui e processado já sim. E que comarca, cidade, pelo quê? Só está se referindo a ações criminais. Eu me envolvi num acidente em Porto Alegre quando eu tinha 18 anos, um acidente de trânsito em Porto Alegre, onde depois, no decorrer, foi tirada a minha parte de tal processo criminal. Quem atuará na sua defesa? Quem serão seus defensores? Dr. Alex. Senhor Marcel, o senhor é acusado dos crimes de difamação e calúnia. Consta que, em 15 de outubro de 2010, através do jornal Nova Petrópolis, o senhor se dirigiu a Argemiro da Silva Teodoro e Antônio Paulo Lorandi, dizendo que tinham feito uma invasão em terras no Ninho das Águias. Consta que o senhor fez isso após uma sentença que dizia o contrário, uma sentença civil, de natureza civil, que dizia o contrário. E que por isso o senhor teria justamente o propósito de caluniar e difamar essas pessoas. Sobre isso, lhe serão feitas perguntas e o senhor não tem obrigação de respondê-las se não quiser. Caso não queira responder, o seu silêncio não será considerado em seu prejuízo. Está bem entendido? Perfeitamente. O senhor se dirigiu pela imprensa a Argemiro e Antônio Paulo, dizendo que tinham eles invadido terras? Se eu me dirigi à imprensa. O senhor se dirigiu a eles, referindo-se a eles, dizendo que eles... O senhor leu a petição inicial? O senhor tem cópia dela na sua frente? Sim. O senhor praticou esse fato? Eu falei nos jornais, né, sobre reportagens, né. Eu poderia... eu fiz um breve relato aqui, eu não vou ler, eu simplesmente vou tomar isso aqui como base para falar de coisas que estão aqui dentro, desde o começo, que eu acho que pediria 2, 3 minutos em função disso para entender o caso, Vossa Excelência. Eu sou morador de Nova Petrópolis desde 1988. Eu estou aqui em função do voo livre de Asa Delta e da fundação do Clube Ninho das Águias e da compra da área do Ninho das Águias por parte da prefeitura. Quando foi comprada a área, né, da prefeitura, do senhor Ito Bischoff, que vendeu para a prefeitura em 1988, né, o senhor prefeito Siegfried Drexler, ele tinha uma preocupação, que a preocupação dele era ver se a rampa que ele iria construir no ano subsequente estaria dentro da área que a prefeitura estava comprando. E naquela época existia marcos, né, e foi feita uma medição pelo secretário de planejamento na época, senhor Beto Chu, juntamente com a senhora Dalva Chu, na época. E constatou-se que a rampa que foi construída, né, a posteriori, estava dentro da área da prefeitura. Essa face oeste, o lado oeste. Agora o travessão da Fazenda Pirajá, que fica do lado leste, né, também existiam marcos que, com o decorrer do tempo, foram removidos. Esses marcos, tanto do lado leste
quanto do lado oeste. Foram removidos, né? Então, o que aconteceu? Isso aconteceu quando eu cheguei aqui, né, e fui presidente no ano de 94, 95. Inclusive, o prefeito Siegfried Drexler, na página 26, e também no jornal Nossa Terra, ele confirma, quando foi perguntado a ele, se essa rampa que ele construiu na sua gestão estava dentro da área da prefeitura, né? Ele confirmou isso na página 26, né? O que aconteceu após? Se passou 12 anos, né, da compra do Ninho das Águias por parte da prefeitura, e a partir do ano de 2000 veio Argemiro e Paulo Lorandi e compraram a área vizinha ao Ninho das Águias, né? E a posteriori, nos anos que seguiram, colocaram uma cerca ali, né? E eu constatei que aquela cerca não estava no local onde as primeiras divisas e marcos estavam e onde tinha sido feito já levantamentos topográficos por parte do senhor Lauro Alberto Chu, né? O Argemiro, ele queria construir, né, no ano de 2007, existia um projeto de uma construção de um restaurante, juntamente com o senhor Paulo Lorandi. Quando eu fiquei sabendo disto, que eles queriam construir um restaurante na área, né, que é da prefeitura, eu peguei e fui falar com o Argemiro e falei: Argemiro, isso aqui é a área da prefeitura, não é? Mas ele não quis me dar ouvidos. Daí eu fui até a prefeitura, onde falei com o secretário de planejamento da época, senhor Anésio Espia, que puxou a pasta do Ninho das Águias e me mostrou 3 mapas medições de 2002, 2013 e 2004, mapas assinados. Importante dizer, Vossa Excelência, que esses mapas que eu vi naquela época, em 2002, 2003, 2004, que eram dessa época que o senhor Anésio Espia me mostrou, não são os mesmos mapas que a prefeitura, o município, colocou na ação popular, né? Eram mapas que eram diferentes, que ano após ano, em 2002, 2003, 2004, paravam de ser uma linha reta e faziam um ângulo, até que o último, de 2004, a área em que iria ser construído o restaurante estava totalmente dentro da área de Argemiro e Paulo. Eu fui até a prefeitura e, na mesa do senhor prefeito municipal, Luiz Irineu Schenkel, eu vi o projeto do restaurante que eles queriam construir. E solicitei que o secretário de Anésio Espia viesse e mostrasse a ele esses mapas, né? Foi o que foi feito. O senhor prefeito, nessa época em que eu estive lá, né, denunciando na prefeitura que não estava, né, o restaurante não estaria dentro da área da prefeitura, dentro da área do município, e não estaria dentro da área de Argemiro e Paulo, né, essa área onde queriam construir o restaurante. E sim, na área que foi comprada em 1988 pelo prefeito Siegfried Drexler, né. Isso resultou o quê? O Anésio Espia disse: eu vou verificar o assunto, e foi o que ele pegou e fez, né? Que inclusive depois eu coloquei no informativo que a doutora Tânia pediu para mim colocar mais adiante daí. Então aconteceu o seguinte: ele foi lá em cima, eu liguei para ele no começo de março de 2007, perguntei: e aí, Neco, o apelido dele é Neco, como é que está a questão lá em cima do ninho, né, das divisas e tal? Ele me respondeu assim: Marcel, eu fui lá e vi, e o que foi feito lá foi feito com o conhecimento da administração passada, né? Daí eu perguntei para ele: tudo bem, isso eu já sabia, mas vai ser medido de novo? Vai ser feito alguma coisa? Ele me respondeu: não vai ser feito nada em função disso. Eu agradeci e desliguei o telefone. Foi no momento em que eu fui procurar o MP, a doutora Tânia, e foi no dia 6 de março de 2007, onde eu relatei o que acabo de relatar ao senhor, e ela me pediu para colocar esses acontecimentos no papel. Foi o que eu fiz. Na data de 13 de março de 2007, eu
encaminhei à doutora Tânia essa denúncia junto ao MP. Né? O que acontece na questão da sentença, né, que eu fui sentenciado a pagar 30 mil reais a Paulo e 30 mil reais a Argemiro, nessa sentença que consta, e ela está aqui também, consta que a questão lá foi matéria paga. Eu fui condenado a pagar 60 mil reais em primeira instância em função de eu querer execrar Argemiro e Paulo na mídia, né? Mas não era nada disso o meu intuito, né? O único pedido, ou seja, a única coisa paga que eu realizei, né, foi 1 ano e meio depois que eu fiz a denúncia no MP, ou seja, está aqui também, foi esse a pedido, que para mim não é uma matéria. Aquilo lá foi informações que eu prestei à doutora Tânia, que me tinha solicitado para colocar toda a questão no papel. Aonde, que também está aqui, 1 semana depois, ela envia para esse DVD que eu entreguei e mais essa denúncia, ela envia para a prefeitura, né, para tomar providências. E 1 ano após esse acontecimento, que está aqui também, a doutora Tânia respondendo um ofício do senhor delegado de polícia, responde que queria saber, porque estava tramitando lá a questão da denúncia, né, que eu tinha feito, que fui eu que fiz a denúncia para a Patran, em 2008. Então o delegado queria saber sobre a questão do Ninho das Águias. E a doutora Tânia respondeu da seguinte forma, que havia encaminhado já a denúncia que eu tinha feito a ela à prefeitura e que até o presente momento não tinha sido respondido nada pelo senhor prefeito e que a obrigação era obrigação sim do município de fiscalizar loteamentos e que, além disso, se tivesse algum problema, o agente político poderia responder por improbidade administrativa. O que aconteceu? Isso foi 1 ano após a minha denúncia. 1 ano e meio após eu fazer a minha denúncia à doutora Tânia, foi a única coisa que eu paguei a pedido foi a publicação, e está aqui dentro também, das informações que eu havia prestado em 13 de março de 2007 à doutora Tânia, 1 ano e meio depois. Então eu discordo de que aquilo fosse uma matéria. Matéria, sim, são todas as outras matérias. Eu não estou discutindo aquele processo, eu estou referindo a esse aqui. Não, eu também, doutor. Estou me referindo a esse, inclusive essas 27, como eu estava falando, aqui dentro existem 27 matérias jornalísticas, reportagens feitas pelos jornalistas, como afirma nas páginas 29 e 30, onde é feita a pergunta para o senhor jornalista Sérgio Lima. Quantas matérias Marcel Marcilac pagou para publicar em seu jornal? Resposta da testemunha: nunca recebi nada. Né? Continuando. As folhas 29 do processo foi juntada uma matéria que está por... Você está se referindo a este processo? Esse aqui? processo é exatamente esse aqui, doutor. Nas páginas de 29, então, e 30, em 30. As folhas 29 do processo foi juntada uma matéria, está escrito a pedido, né? O senhor esclarecer, essa matéria aí sim, foi paga única, né? Então o jornalista Sérgio Lima, né, admite que foi a única a pedido que eu fiz, foi esse a pedido, que foi 1 ano e meio, e o conteúdo era um conteúdo direcionado ao Ministério Público. Como da mesma forma em depoimento já neste processo, páginas 89 e 90, sabe alguma coisa sobre publicações que envolvem, mesmo jornalista, né, envolvem Argemiro e Antônio e também Marcel? Sim, foram feitas reportagens lá em cima no Ninho das Águias.
O senhor pergunta, reportagens? Testemunha responde, reportagens. Também, sabe se houve divulgação de reportagens ou em algum momento houve divulgação de matéria paga? Sim, houve um a pedido. Né? Então isso aqui é o jornalista falando. Essas aqui feitas por todas as informações foi matéria jornalística, não houve pagamento de nada. Esse aqui foi matéria paga, esse a pedido. Este a pedido. Está bem em cima lá em cima, a pedido. Este é o único. Só para que conste nas folhas 85 dos autos, essa matéria é um a pedido ou é uma informação ou uma denúncia? É um a pedido. Inclusive, na época, eu lembro bem que eu pedi, se ele assinou tudo direitinho, isso aí, foi emitida a nota fiscal e tudo. Defesa. Mas não foram matérias pagas. Não. Essas aí não foram matérias pagas. Eu vou lhe pedir, então, para deixar um pouco para o advogado ficar transcrevendo as peças dos autos e narrar o fato. Perfeitamente. Em referência, quando eu fiz a denúncia na prefeitura, que eu procurei já para resolver este caso, várias instituições, né? Primeiramente foi o Executivo, depois foi o Ministério Público, Patran, Polícia Civil e Câmara de Vereadores. Né? Eu considero que nesse processo todo, a Polícia Civil e a Patran já têm relatórios conclusos dentro do processo, aonde a própria Polícia Civil diz que não foi possível constatar a alegada suposta invasão por parte de Argemiro, por causa que o senhor Anésio Speer, ao estar lá na delegacia prestar seu testemunho, né, páginas que eu tenho aqui, também está aqui dentro, ele pega e diz que não recebeu, disse que não foi pedido os mapas na Polícia Civil, né? E isto fica bem evidenciado aqui que não é verdade, porque o delegado, Dr. Ives, na época, solicitou, né, os mapas que ele ficou de entregar uma semana após, poderia entregar no seu depoimento, e o delegado concluiu o relatório final uma semana depois, alegando que não foi possível ver a questão da invasão, mas sim houve dano ambiental por parte do senhor Argemiro e do senhor Paulo, né? Mas o mais importante, doutor Edson, o que eu quero deixar claro é a questão da sentença. A sentença que está aqui, sentença promulgada que me condenou a 60 mil. O propósito do demandado de execração dos demandantes por matéria paga em jornal com divulgação de temas que já sabiam estar vencidos e esclarecidos conduz necessariamente ao reconhecimento do dolo do agente em denegrir e difamar. Aqui não há decisão penal impeditiva do reconhecimento da matéria paga, depoimento de folha 121. Responsabilidade do réu pelas ofensas enrogadas aos autores, o que conduz à procedência do pedido de indenização extra-patrimonial. Então, aqui nessa sentença que o senhor promulgou, não havia questão das divisas. Isso aqui não foi matéria dessa sentença. Então, me estranha muito, como na inicial, né, diz o seguinte: o querelado promoveu tais fatos após conhecer sentença proferida pelo Dr. Juiz Edson Luiz Corso no processo tal, cópia em anexo, no qual restou comprovado através de documentos e provas testemunhais que a área de terras adquirida demarcada pelos querelantes não possui qualquer vício de irregularidade. Ora, essa ação aqui tratou não foi das divisas. As divisas está sendo tratada, a questão da invasão e das divisas está sendo tratada na ação popular que eu abri contra o município, Argemiro e Paulo. Seria isso. Algo mais que o senhor queira dizer? Eu gostaria só, para finalizar, dizer que meu intuito
aos repórteres, né, levarem essa questão à população. Eu não fui o único que participei, né, fornecendo informações, não pagando informações. E eu saliento nisso aqui, essa matéria que está anexada, que foi feita pelo jornalista Sérgio Lima, aonde eu não tenho nenhum envolvimento aqui, ele procurou a Patran, o órgão ambiental, né, e forneceram essas informações. Quais são as informações? As informações são que a Patran pegou e aplicou uma multa em 155 mil, e agora o relatório vai para o Ministério Público, né? Daí foi isso que aconteceu, realmente. E foi muito importante, se eu não tinha esquecido, que eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. O relatório foi para o Ministério Público. O que aconteceu no Ministério Público? Através de um termo de ajustamento de conduta, não se falou em momento algum em 155 mil. Começou-se falando em 20 mil. E esses 20 mil, eles puderam ser perdoados, né, foram transformados em zero, em função de uma doação de uma área, que é a referida rampa, virada para o Vale de Feliz, que foi construída em 89 e 90, foi trocada pelo zero. Então, o que aconteceu na realidade? A Patran veio aqui, fez o dever de casa, né, sugeriu ou aplicou, eu não sei qual é o poder que a Patran tem, uma multa de 155 mil, veio ao Ministério Público, e o Ministério Público, através de um termo de ajustamento de conduta, transformou essa multa de 155 mil em zero, e arquivou, eu não me lembro do termo bem, mas está aqui. O que ocorreu exatamente, né, eu não sei quais são as páginas nesse processo aqui, essa página aqui é da Ação Popular, diz o seguinte: podem, portanto, optar entre pagar o valor de 20 mil ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou doar a área de terras ao município de Nova Petrópolis. E conclui: e o arquivamento do presente inquérito civil decorrente do cumprimento de compromisso de ajustamento. Eu queria dizer, para finalizar, que existiam marcos tanto de um lado quanto de outro lado, tanto do lado do travessão, que é o lado leste, quanto o do outro lado, né? Que eram marcos que estavam lá. O do travessão leste, né, que é o travessão da Fazenda Pirajá, existiam marcos que depois foram retirados dali. E no lado oeste, no meio do mato, logo à esquerda, abaixo da rampa de decolagem, existiam também marcos que hoje não existem mais, né? Não existem mais. Eu vi esses marcos por várias vezes. Por quê? No começo, quando nós começamos, em 1988, muitos pilotos caíam nas árvores. E eu ia lá prestar socorro, ajudar eles a sair do meio do mato. E por diversas vezes, né, eu vi aqueles marcos que estavam ali. E esses marcos que existiam já, eles passavam exatamente na frente da rampa, né, que foi construída pelo prefeito Siegfried Drexler, depois que a prefeitura adquiriu a área. Dada a palavra ao procurador querelante.
informação. Após a informação da prefeitura, através do secretário de planejamento, que a cerca havia sido colocada com o consentimento da prefeitura, o senhor divulgou a pedido ou informou a imprensa que havia tido invasão? A imprensa veio, né? O senhor informou, o senhor relatou para a imprensa isso? Se eu relatei o que exatamente? Não, o senhor relatou para a imprensa, o senhor relatou para os meios de comunicação, para o jornalista. Perfeito. O senhor relatou que Argemiro e Paulo haviam promovido invasão da área do município. O senhor prestou essa informação para a imprensa? O jornalista, o senhor prestou essa informação para o jornalista? Veja bem, doutor, eu após ser... A pergunta é bem objetiva. Perfeitamente, eu para lhe responder eu preciso falar o seguinte: após eu ser sentenciado a 60 mil reais, eu fui obrigado, né, eu não tinha outra opção, eu vinha pedindo para o município medir, né? O município, apesar de ter diversas medições, não acatou e não mediu, entendeu? Porque eu acho porque não está correto as medições que eles fizeram, que eles colocaram lá os marcos, a prefeitura, né? Então, essa questão, qual era a pergunta do senhor mesmo? Então vamos lá. Por favor. O senhor informou a imprensa? Perfeitamente. Então, depois... A pergunta... Não, eu me recordei. Depois que foi feita a medição, e tem o laudo técnico aqui dentro do engenheiro Ingo Colichon, que eu contratei para medir o travessão da Fazenda Pirajá, já que os marcos do travessão haviam sido retirados dali, estavam comprometidos localmente, ali eu precisava procurar o mais distante possível. Então foi medido todo o travessão da Fazenda Pirajá numa extensão de 4 quilômetros. Após a medição feita e realizado o laudo, eu disse que tanto a área na face leste quanto na face oeste haviam sido invadidas, não só um lado. O que houve foi a invasão dos dois lados. Quando o senhor contratou esse trabalho? Eu contratei logo após ser sentenciado a pagar 60 mil reais a Paulo Lorandi, e como tem a data aí, eu posso achar aqui no laudo. Não, por favor, o senhor contratou após. Antes de concluir o trabalho, o senhor informou a imprensa de que havia tido a invasão, né? Antes, eu tinha informado, a imprensa veio e me perguntou, e não fui só eu que informei. E o senhor confirma, então, que informou a imprensa? Eu confirmo que informei antes de fazer o estudo, o levantamento técnico. Veja bem, antes... Não, mas a pergunta é se foi antes ou depois. Mas para responder a pergunta, doutor, eu preciso responder da seguinte forma. Não precisa, a pergunta doutor, é bem objetiva. Permita, o senhor não tem que debater, ele é réu. Desculpa. O senhor não tem que debater com ele. Sim, senhor. O senhor formula a pergunta, ele responde. Ele não tem obrigação de responder. Mas eu gostaria de responder, doutor. Mas só para ficar claro, isso não é um debate entre as partes. Tá certo. Eu gostaria de continuar então, respondendo. por favor, o senhor faça as perguntas. Eu gostaria de concluir a resposta, por favor. Antes de houver as medições, né, eu solicitava justamente era para que a prefeitura, né, me disse. Tanto é que eu fui ao senhor secretário Anésio Spier, fui ao prefeito municipal, porque eu conhecia a história. O que aconteceu foi feito na época do senhor prefeito Augusto Chiranque Júnior. Eu era amigo e filiado ao partido do senhor Augusto Chiranque Júnior. O que aconteceu foi que em determinado momento eu cobrei do Augusto o seguinte: chamava ele de Magrote. Aí, Magrote, a questão lá do Ninho das Águias, como é que é? A de divisas, né, entradas e tudo mais. Ele me respondeu da seguinte forma: como posso eu tratar as questões do Ninho das Águias tratando ela como me trata lá em Brasília? O senhor, né, Augusto, prefeito na época, se referia à irmã do senhor Paulo Lorandi, que era secretária do governador Germano Rigoto em Brasília. Então, o que acontecia foi que o Augusto, né, para satisfazer os interesses de Argemiro e Paulo, deixou eles fazerem o que eles quiseram. E eu fui cobrar dele isso, e ele me respondeu dessa forma, né? Então, o que aconteceu? Nesse mesmo dia que ele me respondeu desta forma, que ele tratava muito bem ela lá,
eu peguei e pedi afastamento do partido no mesmo dia. Eu fui ao o Lula, que era presidente do partido na época, e solicitei afastamento do partido. E me mantive afastado da política durante os 2 últimos anos do prefeito Augusto e nos 2 primeiros anos da gestão do prefeito Lui. Foi então que eu soube da construção de um restaurante que iria ser feito. E eu não poderia ver um restaurante ser construído na área que era da prefeitura. Existe uma informação, para concluir, uma informação objetiva no jornal, ao Jornal da Nova Petrópolis, que diz o seguinte. Eu vou ler o que está escrito. Perfeito. Ao Jornal da Nova Petrópolis, Marçal diz que continua afirmando que houve invasão. Então, logo fique prontas as medições, deverá entrar com processo contra Gemiro, Paulo Orandi, Luiz Irineu e Enésio. O senhor afirmou isso para o jornal? Doutor, eu afirmei que houve invasão desde quando eu fui falar com a doutora Tânia. Nada mais, senhor. Dada a palavra ao Ministério Público. O senhor sabe a diferença entre uma multa administrativa e uma indenização por dano causado ao meio ambiente? Não sei, doutora. Nada mais, doutor. Dada a palavra à defesa. Excelência, só para precisar, essa matéria que ele nomina a pedido, se ela foi publicada antes ou depois da sentença que ele sofreu dos R$60 mil objeto dessa inicial? Foi... Aquela Pode repetir, por favor? matéria a pedido. A pedido. O informativo feito ao Ministério Público. Sim. A única Sim, matéria... página 28. Paga. Ela foi feita antes ou depois dessa sentença? Dos 60 mil? O a pedido foi feito 1 ano e meio após, né, que continha as informações que eu prestei ao Ministério Público, né, eu fiz um a pedido do texto tal e qual, como é e está aqui dentro do processo, foi 1 ano e meio após a denúncia que eu fiz no Ministério Público. Em relação à ação que tu sofreu 60 mil de condenação, ela foi anterior ou posterior? Foi antes ou depois? A publicação. A publicação eu não me recordo, doutor, mas só verificar aqui. Eu não me recordo. Data consta no jornal? No jornal, consta no jornal. Até eu posso localizar, por favor. No jornal. Foi feito o a pedido. Está aqui, ó. Jornal de Nova Petrópolis. Aqui, ó. Cópia da representação junto ao Ministério Público, única denúncia reproduzida pelo jornal e paga pelo querelado. Aqui está a denúncia em si, que eu fiz na data de 13 de março de 2007, e a publicação no jornal, que foi feita na data de 26 de nove de 2008. Lembra a data da tua sentença dos 60 mil? A data da minha sentença dos 60 mil. Está aqui na sentença. Depois desse pedido, alguma... Só um momentinho, doutor. Deixa eu só... Aqui a sentença foi na data bem na frente. 10 de setembro de 2010. Né? Isso que foi a data onde eu fui condenado, o valor de 30 mil. Depois dessa data, tu não pagou mais nenhuma matéria? Eu nem depois e nem antes. Esta foi a única, e não, no meu ponto de vista, isso não é uma matéria. A matéria, sim, são as outras 27 reportagens que estão aqui feitas por conta e risco dos jornalistas. O único pagamento que eu fiz foi informativo que eu prestei ao Ministério Público. Né? Foi isso o conteúdo estatal e qual eu fiz essa questão, essa denúncia ao Ministério Público na data de 13 de março de 2007. O único pedido que eu fiz. Nada mais.